Olá para todo mundo, eu sou a Aline, esse aqui é meu canal, Aline os Livros, e hoje é o famoso vídeo que traz o fim dos livros de toda a leitura conjunta. Então, esse é o vídeo 6 do Dr. Zhivago e eu vou contar um pouquinho então dos desenlaces dessa história. Eu acabei de terminar o livro e não sei se é o melhor momento para fazer esses comentários para vocês, para falar tudo aquilo que eu achei. Eu ainda tô sob efeito da tristeza da narrativa. O fim do livro é triste pra caramba, pessoal. É muito triste. É uma vida de muita miséria, é uma vida de um coletivismo absurdo, é uma vida em que a ética, a moral, aqueles valores todos que nós demoramos tanto tempo para cultivar, eles vão ser abolidos na Rússia em nome de uma certa moral dos partidos. Não importa se era o Partido Vermelho, o Branco ou o Verde, que era o partido, na verdade um exército de camponeses, muito mais do que um partido, que era conhecido como a Milícia dos Bosques. Então, esses três partidos, eles vão dividir a Rússia, sobretudo Moscou e Uriaten, essa região dos Urais, todo esse percurso que os nossos personagens fazem, esse percurso vai ser permeado de sabores. Não apenas esse percurso da Rússia, que é atravessada então pela consolidação do comunismo, mas esse percurso que a história faz na vida, na intimidade dos nossos personagens. Não tem momento ideal na vida, não é mesmo? Então eu decidi, antes de esboçar anotações, encadeamentos, eu acho que mais do que contar o final inteiramente para vocês, é transmitir essas minhas impressões. Porque afinal vocês podem ler no livro, vocês podem experimentar os próprios sentimentos e podem se recusar a terminar o livro, porque em determinado momento eu não queria ler tantas coisas tristes, eu não queria saber o que aconteceu com essas pessoas. Mas eu achei que chegar até o final dele, não só porque eu gosto de terminar os livros, mas seria uma forma de honrar as pessoas que devem ter inspirado a história do Pasternak. Então, sem mais delongas, vamos retomar o vídeo 5. E eu parei com vocês na captura do Yuri. Ele foi capturado pelo exército dos partisãs, por um dos grupos, né? No livro do Pasternak, a gente vai ver a alternância de chefes, de exércitos de camponeses, conhecidos na história oficial como o Exército Verde. O Yuri vai ser capturado, ele vai ficar mais ou menos em poder desses partisãs 1 ano e meio, 2 anos, e vai acontecer muita coisa chata. Eles estão se deslocando cada vez mais na direção da Sibéria Ocidental. Claro que as cidades de Uriaten, Varykno, muitas dessas cidades são cidades que o Pasternak inventou. Claro, ele se inspirou em cidades reais, mas esses nomes de cidades, eles não existem na cartografia, na geografia da Rússia. Talvez existam sob outros nomes. Eles não podem ser identificados, mas a gente consegue entender mais ou menos onde é que essas cidades poderiam ser colocadas. Claro, a cidade de Moscou existe, ela é a grande cidade, a estrela do livro, assim como a história da Rússia é a grande estrela, a história da Revolução Russa e todos os seus reveses e todos os seus pontos negativos e toda essa torrente que ela lançou sobre a intimidade das pessoas, sobre a relação das pessoas com o público, com o coletivo. Enfim, eu já tô me perdendo e não tô voltando à história do Yuri. O Yuri então vive nesse acampamento e ele já tinha tentado fugir 3 vezes. 3 vezes ele tentou, 3 vezes ele foi recapturado, então ele decide desistir. Mas o Yuri é capturado exatamente pelo bando liderado pelo Livieri Mikulitsin, que é o filho do intendente Mikulitsin que tinha recebido a família do Yuri Zhivago em Varykno. O Yuri vai trabalhar como médico, ele vai ser colega de acampamento de 2 prisioneiros, um húngaro e um alemão. Um deles é enfermeiro, o outro é médico. E nós vamos conhecer então a rotina do Yuri no acampamento. Ele tem que cuidar dos feridos, nos constantes embates com o Exército Branco, com o Exército Vermelho. E aquela parte chata que eu falei pra vocês que separa o momento da captura do Yuri e o momento em que nós vamos ter mais notícias sobre o destino dele
é a parte em que essa vida das milícias dos bosques, essa vida vai ser apresentada para nós. Então nós vamos conhecer vários personagens, nós vamos reencontrar as figuras do Tvierzin e do Antipov. O Antipov era o pai do Pasha, que adotou o nome de Stranikov durante a Guerra Civil. Então nós vamos conhecer o Tvierzin, que era aquele antigo ferroviário que tinha começado aquelas greves em 1905. Eles eram tidos como grandes figuras, como tiranossauros desse mundo das revoluções, das rebeliões. Eles eram muito admirados e eles tinham um peso muito grande nas decisões, nos avanços, de tudo aquilo que ia acontecer com os grupos, com essa milícia armada dos bosques. E a gente vai ter uma descrição muito importante, muito séria, uma denúncia de tudo aquilo que acontecia. Os personagens não vão deixar de criticar aquilo que eles mesmos fazem, que são atos fratricidas, afinal eles estão matando camponeses, eles são camponeses matando camponeses, uns lutando contra os outros, muito sangue, muitos saques, muitas granjas destruídas, muitas vidas consumidas, enfim, por essa busca de chegar ao poder, para aí sim se decidir o que vai acontecer com o povo. A vez do povo, a voz do povo está esperando enquanto esses exércitos estão brigando. Nesse período, o Yuri é consumido pela incerteza, pela falta de notícias sobre a família dele. Ele desconfiava de que a Tônia já estava grávida pela segunda vez e ninguém sabia nada da família deles. Eles recebiam notícias muito contraditórias. Receberam a notícia de que haviam invadido Varikno e tinham destruído a propriedade e matado todos os habitantes. Mais tarde chegaram outras notícias que contradiziam essa primeira e diziam que, na verdade, as pessoas que moravam em Varikno, tanto os Zhivago quanto os Mikulitsin, eles tinham conseguido sair de lá a tempo, então eles fugiram. Mas a certeza realmente desse reencontro com a família vai ficando cada vez mais distante para o Yuri. E é claro que ele pensa muito na Lara. Nos momentos em que ele escuta nos sonhos uma voz feminina, ou que ele tem um pequeno devaneio olhando para a lua, já que eles estão acampados a céu aberto, são momentos em que ele lembra da figura dela. Ele lembra muito pouco da Tônia, na verdade. Ele lembra da Tônia como uma grande companheira que estava sempre perto dele, como uma espécie de irmã, de amiga muito íntima, mãe dos filhos dele. Mas é da Lara que ele se lembra como esse tipo de mulher que ele vai amar na vida, que ele vai amar para sempre. Então ele pensa o tempo todo na Lara. E nesse período no acampamento nós vamos conhecer muitas histórias, muitas figuras terríveis, bizarras, como a de uma bruxa, como a de um homem que começa a ficar extremamente paranoico, achando que se ele for pego pelo Exército Vermelho, a família dele vai ser torturada. Então ele acaba matando a machadadas a mulher e os 3 filhos. Essa parte é terrível e ele começa a vagar pelos bosques, ninguém fala com ele e ele desaparece. Então tem algumas histórias assim muito terríveis sobre como esses ideais revolucionários eles vão aos poucos corroendo esses valores morais. Essa ideia da revolução, esse objetivo, esse embrutecimento que esse coletivismo trazido pelo partido, pela ideia de um objetivo comum para todos, a ideia de que essas questões pessoais, familiares, deveriam ser superadas, tudo isso está muito presente na mentalidade do Livieri, que é o chefe do acampamento, mas também na mentalidade de vários personagens aqui. E eles vão repetindo isso uns para os outros, ou na intimidade deles, para si mesmos, porque na verdade é um jargão, é um slogan que carece de sustentação. Carece de sustentação porque precisa ser reafirmado o tempo todo para se ter coragem de matar uma pessoa. Matar a primeira pessoa desconhecida que aparece na sua frente para você não ser morto por ela. Matar mulheres, matar crianças. Enfim, é uma situação muito difícil no livro. Essa parte do acampamento é uma das mais terríveis. É extremamente embasada em questões históricas. Então não é simplesmente um romance contra-revolucionário. É um romance que vai depois ser esclarecido. Vamos lembrar que o livro foi escrito entre 1945 e 1955 e ele foi publicado pela primeira vez em 1957, mas era uma edição pirata com muitas modificações. Mas depois, em 1978, o livro vai ser publicado e muitos autores especialistas em história da Rússia vão tratar de muitas passagens que o Pasternak comenta aqui.
Então, esse romance de ficção, ele vai ser avalizado, digamos assim. Ele tem um aval de historiadores como Orlando Figes, de um historiador francês que eu li muito, que é o Jean-Jacques Marie. Ele é um historiador que escreveu um livro muito legal, um livro bem completo, sobre a história da Guerra Civil na Rússia entre 1917 e 1922. E é esse finalzinho aí que o Yuri vai sofrer todos esses reveses da captura, e um dia ele vai decidir fugir de novo pela 4ª vez. O que nós não sabíamos, e tampouco Olivieri, o chefe do acampamento, é que o Yuri vinha escondendo provisões numa área recuada desse bosque onde eles estavam instalados, longe da clareira onde ficavam acampados, e ele vinha escondendo comida, roupa, algumas coisas. Ele vai fugir e ele vai voltar para Uriaten. Ele vai viajar muito, vai passar fome, vai passar frio, vai chegar em Uriaten com uma cabeleira imensa, e lá ele vai encontrar na casa da Lara um bilhete que ela deixou para ele. Ele vai entrar na casa, vai encontrar a chave que ela tinha deixado no esconderijo, ela tinha mostrado para ele antes. Ele vai se instalar na casa e vai começar a delirar. Ele vai ter febre, vai ficar muito doente e vai sonhar com uma moça loira, bonita, cuidando dele, com braços muito brancos, braços alvos e longos. Ele vai então aos poucos recobrando a consciência e vai descobrir que esse sonho, ainda bem, era realidade. A Lara tinha voltado, ela tinha escrito no bilhete que estava em Varikno e ia esperar por ele, mas pedia para que, caso ele encontrasse a carta que ela deixou ali na casa dela, em Uriaten, para que ele esperasse por ela. Na carta ela também contava que tinha auxiliado a Tônia no momento do parto e que a Tônia tinha tido uma menina. Então a gente vai saber que a Tônia conseguiu ter o bebê, uma menina chamada Masha, em homenagem à mãe do Yuri. Então Yuri e a Larissa Fyodorovna, Lara, vão viver algum tempo, alguns meses em Uriaten. O Yuri vai conseguir um emprego em algum hospital. Mas interessante é que o Pasternak fala nessa época sobre a destruição da cidade, sobre o caos, sobre a falta de dinheiro. As pessoas trocam mercadorias umas com as outras e o dinheiro mesmo é muito pouco, muito escasso. Existe uma moeda, mas a moeda é muito fraca, as pessoas têm pouco acesso a essa moeda. O trabalho é remunerado de uma forma esquisita, que ninguém sabe exatamente quanto ganha. Então tudo é muito difícil, tudo é muito cercado de miséria, de escassez e sobretudo de controle. E o controle é tão grande que o Komarovsky vai reaparecer na história. O Komarovsky é aquele advogado que tinha mudado a vida da Lara para sempre, quando ela era adolescente. Ele vai aparecer e vai dizer que os dois, a Lara e o Zhivago, estão sendo procurados. Já se sabe que o Strelnikov é o marido da Lara, ele fugiu do lugar onde ele estava. Ele, como era um membro apartidário do Exército Vermelho, ele tinha uma posição muito delicada e ele sabia que só seria mantido numa posição de segurança enquanto ele servisse a esses objetivos do Exército Vermelho. Então ele decide fugir. E a Lara e o Zhivago também estão ameaçados por esse tipo de relação que eles têm com o Strelnikov. Nesse meio tempo, o Yuri também vai saber que a Tônia foi para Moscou. Ele vai receber uma carta e nessa carta ela vai dizer que tanto o pai quanto ela tinham sido chamados a Moscou e que agora, já que eles tinham uma posição esquisita no país, eles eram ex-proprietários, eles pertenciam a uma outra classe, a classe exploradora, a classe cheia de posses que humilhava os outros, os camponeses, as classes mais baixas, a classe miserável. Eles meio que foram deportados. Eles iam ser deportados para Paris. Então, eles iriam embora e o Yuri tá completamente triste, porque aquela carta já datava de 5 meses antes. A carta demorou a chegar, ele só conseguiu receber porque uma vizinha que tinha um ateliê lembrava dele, lembrou do sobrenome e sabia que ele estava com a Antipova. Vamos lembrar que a Tônia, ela endereçou essa carta à residência da Antipova, então ela já sabia de tudo, já sabia que o Yuri estava com a Antipova, que eles iriam se reencontrar.
Como eu disse, a Tônia não era nada boba, ela tinha um faro muito grande para essas coisas e ela sacou que o Yuri ia estar lá. Ameaçados então por essas notícias do Komarovsky, eles recusam a oferta dele de uma fuga para a Sibéria, já que ele se tornou um ministro russo muito importante, e ele vai então explorar a Sibéria Oriental. Ele tem muitas expectativas de fazer fortuna lá, mas a Lara e o Yuri, eles se recusam a partir com Komarovsky, eles não confiam nele, e aqui se esclarece o fato de que aquele homem que lá no iniciozinho, no vídeo 1, eu contei pra vocês que o Misha Gordon presenciou um suicídio. Aquele suicídio foi do pai do Yuri, então ele estava acompanhado desse advogado que costumava embebedá-lo. Então existe aí a sugestão, pelo diálogo do Yuri com Komarovsky, de que o Komarovsky é responsável pela morte do Zhivago, desse milionário siberiano. Então ele era responsável não só pela morte do pai da Lara, como responsável pela morte do Zhivago. E ele deve ter sugado essa fortuna dos dois para ele. Aí a gente já tem a ideia mesmo do caráter desse Komarovsky, mas do poder que ele tem, do que ele pode fazer pelo Zhivago e pela Lara. Mas eles vão recusar. E como a situação em Uratin é muito perigosa, eles se sentem ameaçados o tempo todo, eles decidem voltar para Varikna. E eles ficam um tempo lá, alguns dias, até que aparece novamente o Komarovsky com uma oferta de fuga para eles, e a Lara só aceita se o Yuri for junto. Mas o Komarovsky pede para conversar com o Yuri em particular e o convence a meio que mentir para Lara, a dizer que ele pretende alcançá-los no dia seguinte, mas que é mais seguro para ela e para Katienka, que é a filha dela, que nessa altura já deve ter mais ou menos uns 9 anos, é mais seguro para elas fugir com o Komarovsky e depois o Yuri vai alcançá-las. Mas é mentira, o Yuri não vai encontrar a Lara. E eu acho que nesse momento eu vou interromper esses acontecimentos aqui pra vocês. Eu acho que eu já contei demais dessa história super triste. Surgem então essas perguntas, né? O que vai acontecer com o Yuri nessa casa em Varikno? Será que ele vai conseguir sair de lá? O que aconteceu com a Tônia, com a família dela? O que vai acontecer com a Rússia? Essa é a grande interrogação do Pasternak. A nossa história vai mais ou menos até 1929, então aqui em 1922, com o fim da Guerra Civil, vai acontecer tudo isso, a Lara vai partir com Komarovsky, com a Katienka para a Sibéria Oriental, o Yuri vai ficar em Varikno e ele vai receber uma visita muito interessante de uma figura do passado, uma figura incrível na nossa história, uma figura enigmática, mas enfim, uma figura que tem um peso muito grande na vida dele e de algumas pessoas ao redor dele. O Yuri vai ser auxiliado pelo Sanderyavov, que é aquele personagem que nós conhecemos no vídeo 4, o personagem que ajuda a mudança da família desse vagão de trem para Varikno. Então esse personagem vai continuar sem voz na nossa história, só os discursos indiretos se referem a ele. A gente vai conhecer tudo que ele faz de bom para a família dos Mikulitsin, para a família da Lara, inclusive, e para a família Zhivago. Então ele vai prestar ainda auxílio ao Yuri nesse lugar em Varikno. A nossa história, então, vai seguir até 1929, quando vão acontecer outras coisas. E, por fim, o Pasternak vai contar pra gente um pouco da vida de alguns personagens, como o Gordon, como o Dudorov, que é um menino que costumava brincar em Duplianka. Então a gente vai reencontrar alguns personagens do início da nossa história e vamos saber então o destino do Yuri, da Lara, da Tônia. E é um destino triste, é chato de ler, não é chato porque seja maçante, não. O texto do Pasternak, nesse momento, ele se torna muito fluido. As coisas vão acontecendo como um rio que corre sem barreiras, sem nenhum tipo de impedimento. E muito rapidamente a gente vai absorvendo todos aqueles acontecimentos como se a gente estivesse engolindo pedaços muito grandes de comida. É uma sensação muito estranha e vamos sabendo tudo o que vai acontecer. E tudo o que vai acontecer faz parte da história da Rússia. Não pode deixar de ser assim.
E eu sei que essa leitura suscitou muitas questões aqui, muitos posicionamentos sobre o valor da obra do Pasternak como uma obra histórica. E eu pretendo ler alguns textos, alguns livros que asseverem todas essas descrições que o Pasternak faz. São descrições extremamente históricas, apesar dos nomes das cidades serem ficcionais, exceto Moscou. E ao mesmo tempo é uma história que consegue falar da vida íntima e dessa transformação da intimidade, nessa desconfiança de partidos, nesse temor que as pessoas tinham umas das outras. Então tem muitos acontecimentos aí que vão permear o finalzinho dessa história, acontecimentos bem acelerados, a história ganha um ritmo incrível e extremamente triste. Fiquei muito triste com o final do livro, não é um final legal, não é uma história legal. É uma história legal, mas não é uma história com final feliz. Talvez as melhores histórias não tenham um final feliz. Talvez esses grandes casos de amor, como o da Lara, do Yuri, eles não tenham um final feliz. Não sei. Mas o livro também encerra com os poemas que o Yuri Zhivago escrevia em Variklo, em Uriatin, algumas notas que ele chegou a fazer nesse acampamento, quando ele era prisioneiro do Exército Verde. Então, talvez eu traga em algum vídeo algum desses poemas, mas são muito bonitos, muito longos, falam das experiências que ele teve na vida. E por hoje é só, pessoal. Nós então terminamos o Doutor Zhivago, esse livro que eu sempre quis ler na vida e nunca tinha tido coragem. É um livro que faz a gente se apaixonar pelos personagens, se encantar com esses personagens e temer pela vida deles. Temer pela vida deles, mas com aquele tipo de temor de alguém que conhece a história, que sabe que aquilo tudo não vai dar certo. A história da Rússia não vai permitir isso. Espero que vocês tenham gostado de mais uma leitura conjunta aqui do mês de fevereiro do Doutor Zhivago. E eu vejo vocês então nos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Curte esse vídeo e compartilha com todos os seus amigos. Tchau, tchau!